partir de agora, nós vamos ver então como ocorre a transformação de movimentos nos elementos de máquinas, né? Polia, engrenagem, coroa, cane, cremalheira e etc. Aqui a primeira transformação que acontece é de rotação em rotação. Isso é muito comum nas maioria das máquinas mecânicas, principalmente o automóvel, por exemplo. Aqui nós vemos a transformação de rotação em rotação por meio da transmissão por correia dentada. Então nós temos aqui duas rodas dentadas e os dentes da correia se encaixam nos dentes dessas rodas. Então acontece a transmissão de rotação por rotação por correia. Embaixo nós temos uma transmissão automática em que a transmissão ocorre por polia e correia. Então a correia que não tem dentes. Temos ainda também uma transmissão feita por corrente, onde a peça menor nós denominamos de pinhão, a coroa menor, né, é o pinhão e a outra é a coroa. E a corrente ela tem uma grande vantagem porque ela consegue transmitir cargas elevadíssimas. Temos também a transmissão por engrenagens, que tem como vantagem reduzir o nosso equipamento, porque as engrenagens conseguem aproximar os eixos. Temos também a transformação de rotação em movimento retilíneo, que é o que acontece, por exemplo, com o conjunto biela-manivela no motor do carro. Quando a manivela gira, ela movimenta a biela de tal modo que o pistão ou o êmbolo, né, do motor do carro, ele tem um movimento de translação. O mesmo acontece também com o movimento das cames. A came é um elemento de máquina que ela tem um perfil excêntrico, lembra uma pera geralmente. Então, quando ela gira, ela promove, nesse caso específico, o movimento de translação da válvula de admissão ou de escape no motor do carro. Então, repara que a came gira e como a base superior dessa válvula está sempre em contato com a came, ela acompanha o movimento do perfil externo da came. Só que desse modo, o movimento que a válvula passa a ter é de uma translação. Então aqui nós vemos a transformação de rotação em movimento retilíneo. Temos também o contrário, a transformação do movimento retilíneo em rotação. Ou seja, o mesmo exemplo anterior, agora ele é visto sob uma outra ótica, que é o caso da biela e da manivela. Quando acontece a explosão da queima do combustível no interior do motor do carro, ela provoca uma expulsão de gases, pressionando o pistão, e esse tem um movimento de translação. Em consequência, ele também movimenta a biela e essa, por sua vez, movimenta a manivela, girando-a. Sendo assim, então, há uma transformação de movimento de translação, ou movimento retilíneo, em rotação. Temos também o caso do pinhão e da cremalheira. Quando a cremalheira se move, ela possui uma translação. Contudo, ela faz girar a engrenagem do motor. Sendo assim, então, há uma transformação do movimento de translação em rotação. Bem, olhando aqui as transmissões por polia e correia, elas têm uma certa flexibilidade em relação às outras transmissões, por quê? Essa transmissão pode acontecer entre eixos reversos. Então, os eixos das polias não têm que ser necessariamente paralelos, eles podem ser reversos.
Mas a aplicação mais comum é quando nós vemos então a transmissão por correia entre eixos paralelos, que nesse caso aqui com o mesmo sentido de rotação. Se for ocasionada uma torção ali na correia, embora os eixos continuem sendo paralelos, mas nesse caso haverá uma inversão de sentido de rotação entre os elementos de transmissão, que no caso são as polias. Temos também o caso em que há o emprego de várias correias. Então, temos polias com sulcos múltiplos por onde passam as correias. E esse tipo de aplicação aqui é mais comum quando temos uma correia em perfil trapezoidal, então perfil em V, como se fala comumente, porque ela tem uma maior área de contato com a superfície da polia. Geralmente, as transmissões por correia, elas começam como a primeira transmissão, né? Ou seja, nós tivemos um equipamento e ligado esse equipamento ao motor elétrico e dele para esse equipamento há uma transmissão, geralmente a transmissão ocorre por correia. Então, se vocês começarem a observar, boa parte das máquinas é assim. O torno mecânico, por exemplo, o motor elétrico dele é acoplado à caixa de engrenagens por uma transmissão via correias. Nós pegamos, por exemplo, também aquela máquina de moer cana. O motor é ligado à polia maior através de uma correia. Ou seja, a correia, pelo fato de ser flexível, ela absorve melhor o impacto na partida do motor. Por essa razão, ela é utilizada geralmente como a primeira forma de transmissão de movimento num equipamento. Quando nós temos a transmissão por engrenagens, né, o contato entre os dentes das engrenagens ocorre no ponto onde os diâmetros primitivos dessas engrenagens se tangenciam. Ou seja, imaginar a transmissão por engrenagens é como imaginar duas rodas de fricção, de tal modo que o ponto de contato delas é o ponto por onde passam os diâmetros primitivos das duas engrenagens. Ou seja, o dente de uma engrenagem se encaixa no outro numa posição específica, que é justamente essa que foi dita. E no caso específico de uma engrenagem cilíndrica de dente reto, a região de contato entre um dente e outro é uma linha. Então não pode ser uma superfície, um dente fazendo contato com o outro através da superfície, porque haverá um desgaste muito grande. Por isso a ideia de engrenamento passa pelo tangenciamento dos diâmetros primitivos. Então, esses termos vocês vão aprender com mais precisão, com mais frequência, quando vocês estiverem fazendo usinagem. Então, quando vocês estiverem lá usinando as engrenagens, essa variável e outras mais aparecerão para que vocês possam escolher a ferramenta adequada para o perfil de dente que você quer usinar. Mas para nós aqui, na mecânica técnica, nós temos que entender o seguinte, que a engrenagem ela possui um diâmetro primitivo, que ele fica ali entre o topo do dente e a sua base. Outra coisa interessante também que nós precisamos falar aqui é a questão do módulo da engrenagem. Tá? Toda engrenagem é caracterizada pelo seu módulo. A identidade da engrenagem é o quê? É o seu módulo e o número de dentes. Agora, o que é módulo de engrenagem? O módulo da engrenagem é justamente a divisão entre o seu diâmetro e o número de dentes. Então, quando duas engrenagens fazem par, elas não têm a obrigação de ter o mesmo número de dentes.
Aliás, na maioria das vezes, elas têm um número diferente de dentes. Agora, o que é que permite que esses dentes possam fazer acasalamento? É justamente o fato de ambas as engrenagens possuírem o mesmo módulo. Se eu pegar engrenagens que têm módulos diferentes, assim como o número de dentes também diferentes, ao tentar fazer com que um par de dentes encaixe, o outro par subsequente não vai encaixar, porque o módulo das duas engrenagens não é o mesmo. Então, ou seja, só é possível que haja um par de engrenagens que tenha o mesmo. Bem, quando se fala em termos não por engrenagens, algumas considerações devem ser levadas em conta. Ou seja, deve haver contato permanente entre os dentes de cada engrenagem, de maneira que quando um par estiver desengrenando, pelo menos o novo par inicie o engrenamento. Isso é necessário para evitar que um dente se sobreponha ao dente da outra engrenagem. A transmissão é realizada não mais por atrito, mas sim por forças de engrenamento. E as relações cinemáticas são relativas ao diâmetro primitivo, onde se dá a tangência entre as engrenagens. Nós vamos ver isso mais adiante, essa questão do diâmetro primitivo, quando estivermos falando de relação de transmissão. Então, vamos agora dar ênfase à transmissão que acontece transformando rotação em rotação, que é uma transmissão muito comum para nós na mecânica. Então, nós temos nesse caso transmissões por correias, correntes, rodas de fricção e engrenagens. Então, esses tipos de transmissão estão exemplificados aqui nas figuras. Então, nós temos embaixo a transmissão por polias, ao meio por engrenagens. Não temos aqui por corrente, mas temos por correia dentada e temos a roda de fricção aqui nessa foto que certamente trata de uma roda gigante, algo do tipo, né? Um parque de diversão. A roda de fricção ela não é usada na indústria porque a transmissão de movimento entre ela e a peça movida não é uma transmissão precisa. Então, se nós formos fabricar peças utilizando esse tipo de transmissão, a qualidade das peças deixaria muito a desejar, né? Justamente porque não há precisão de movimento entre as duas peças, né? Quando nós temos como uma delas a roda de fricção. No parque de diversão, isso não é problema. Né? O movimento de uma roda gigante não tem que ser preciso. Tem que ser seguro e prazeroso. Ou seja, o mesmo pneu que ora faz girar a roda, ele também pode ser utilizado para tentar freá-la. Né? Então, ou seja, há ali uma atrito entre as duas partes e o pneu ele vai freando essa roda gigante até ela parar. Ou seja, acontece ali um movimento relativo entre as duas peças. O pneu ele desliza sobre o perfil externo dessa roda, de tal modo que ele vai absorvendo a energia de rotação dela.